Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja presente nas nossas vidas nessa noite, amém? Amém? Amém. Você que está na sua casa, seja bem-vindo a esse culto de louvor, de adoração, esse momento especial que o Senhor reservou para nós. Você que está presente aqui, dê um sorriso bem bonito para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim: que bom que você veio cultuar comigo nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, união. Aleluia. Deus é maravilhoso porque Ele prepara esses momentos para nós. Momentos onde nós podemos nos reunir como igreja juntos. Nós sabemos que muitos não têm essa oportunidade hoje. Mas nós temos e vamos aproveitar essa oportunidade na presença do Senhor. Falando com Ele, louvando, cultuando e ouvindo Ele falar conosco. Amém? Vamos começar o nosso culto falando com o Senhor nessa noite? Aleluia. Paizinho amado, Paizinho querido, Abba Pai, Senhor, nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, Senhor, por Tua causa, porque Te amamos, Senhor. Estamos aqui reunidos para Te cultuar, Te louvar, Te adorar, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz por nós. Bendito seja o nosso Deus. Que toda a nossa mente, o nosso corpo, Senhor, se prostre agora diante da Tua presença, Senhor, para Te adorar, Te render louvores, Te exaltar, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite, que o nosso louvor suba como aroma suave até o trono da Tua graça, Senhor, e que nós possamos alegrar Teu coração, Senhor. Oh, aleluia! Santo, santo é o nosso Deus, Cordeiro que morreu por nós, que se doou por cada um de nós. Nós Te adoramos nessa noite. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe em nome de Jesus. Amém. Amém. O Cordeiro que nós vamos louvar aqui nessa noite é o Cordeiro que se entregou, que se doou naquela cruz por mim, por você, por cada um de nós. Mas Ele não ficou morto naquela cruz. Ele ressuscitou. E por isso nós podemos dizer também que Ele é o nosso leão de Judá. Aquele que venceu por mim e por você. Amém? E é este Deus, o Cordeiro e o leão, que nós vamos cultuar nessa noite. Sobre os céus virá, e a Ele os reis se sangue
alta voz. Pois quem impedirá o Senhor? 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 Pois quem impedirá o Declara! Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao poder e ao leão, e o mundo há de render-se a Ele. Aleluia! O mundo há de se render. Eu acho que alguns já perceberam que hoje nós estamos com os instrumentos um pouquinho diferentes do normal. Mas o louvor é o mesmo. Vamos louvar ao Senhor. O Ramudinho teve até que sair da caixinha dele hoje lá, ó. Mas nós vamos adorar ao Senhor hoje, num formato diferente, mas com o coração cheio de louvor e adoração, para entregar ao nosso Deus. Amém? Jeová Jiré. Quem é? Alguém conhece? O Deus que provê todas as coisas. Esse é um dos nomes do nosso Deus. Nós acabamos de dizer aqui que Ele é o nosso Cordeiro e o nosso Leão. Ele também é o nosso Jeová Jiré, o Deus provedor. O Deus que conhece a minha, a sua necessidade. O Deus que olha para você e sabe exatamente do que você precisa. Muito mais do que você pensa que sabe. Ele conhece cada um de nós aqui. Então, nesse momento, querido, enquanto nós louvamos com essa canção, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor a sua necessidade, aquilo que tem te afligido, aquilo que está te fazendo perder o sono muitas vezes, que está roubando a sua paz. Entrega para Ele e fala: Senhor, eu entrego diante da Tua presença agora, nas Tuas mãos esse problema. E ele vai deixar de ser meu problema. Vou entregar para o Senhor cuidar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jiré, irás prover de novo, eu creio em ti.
tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Declara, todos juntos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o dia ou fé, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Ó Senhor, nós cremos em Ti, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Tu és o nosso Jeová Jireh, Pai. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Quantos aqui esperam esse Deus? O dia maravilhoso, tremendo, em que num piscar de olhos nós seremos transportados para o céu, transformados e passaremos a ter um corpo de glória. Esse é o dia que a igreja anseia, o dia que a igreja espera. Essa canção diz assim, ó: eu não vou me apegar com as coisas daqui, porque eu sei que o meu lugar não é aqui. Há um lar preparado, há um lugar que me espera, e é para lá que eu miro, é para lá que é o meu alvo. Nada daqui pode nos prender. Amém? Você acabou de entregar os seus problemas, as suas dificuldades e as suas preocupações para o Senhor, para Jeová Jireh. Agora eu te convido, mira no Senhor e vive cada dia aqui, esperando o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar. Amém? Aleluia. Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua glória. Aleluia! Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar.
louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, então tu és Senhor, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, com os anjos cantar eu vou, de mel cordeiro que se entregou. Ele virá num A igreja erga a voz. quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de mel cordeiro que se entregou. Ele vem, O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vamos lá! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra nessas canções. Obrigada porque podemos ouvir a tua voz e sabemos que enquanto louvamos, somos curados, somos transformados, Pai. Somos tratados por ti. Fala conosco agora, com a tua igreja, Senhor, através da tua palavra, que é santa, que é pura, que entra nas nossas vidas e transforma, Pai. Nos faz ficar parecidos contigo, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja diz? Amém. Amém. Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo abençoado
de louvor e adoração a Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, ouvindo a palavra. Quero dar boas-vindas. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez, você que está conosco online, onde você estiver, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um casal que está nos visitando aqui, veio de longe, lá de Contagem, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Faz favor aqui, pastor Alviar, pastora Adriane. Ontem eles estiveram conosco no trabalho do Mulheres à Mesa. A Adriane esteve ministrando para as irmãs e nós convidamos eles para ficar conosco até hoje. Gentilmente nos atendeu. Atendeu em vir de longe, atendeu ficar até hoje. Nós nos sentimos muito honrados. Pastor Alviar, pastor Adriane, casal que tem muitas atribuições, ele coronel, ela tem um monte de função que eu vou ficar muito tempo aqui falando, então não vou falar não. Mas o que eles gostam de fazer mesmo é ser servos, servos de Deus. Corre nas veias, no coração deles, o desejo de servir a Deus. Por isso se dispuseram a vir tão longe. Os irmãos querem recebê-los com alegria em nosso meio, vão dar a eles bem-vindos em nome de Jesus, dizendo amém? Amém. Mais forte, senão eles não voltam, amém? Amém. Aí, nós vamos ouvir hoje a palavra pela irmã Adriane. Numa próxima, nós ouviremos o coronel Alviar. Amém, queridos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estende sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a tua serva agora nas tuas mãos. Que a mensagem que o Senhor já colocou no coração dela, o Senhor possa agora, Senhor, ajudá-la com inspiração do céu. Que o teu Espírito Santo a capacite, que ela fale, ó Deus, na unção que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, que todo impedimento à Tua palavra, de qualquer natureza, não prevaleça, e que a Tua palavra cumpra, ó Deus, em nós, o propósito para o qual o Senhor nos envia ela. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu bem. Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer conhecê-los. É um prazer conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. É um prazer conhecer os irmãos que, como nós comentamos, se não fosse esse episódio de estar aqui pregando ontem para as mulheres, a pedido da Ivanda, Mulheres à Mesa, provavelmente nos encontraríamos no céu com a volta de Jesus, né? Não tínhamos planos nas nossas mentes, mas o Senhor faz, né, os planos para nós e Ele executa. O querer e o realizar vem dEle, e assim cabe a nós apenas cumprir a boa vontade do Senhor. É um prazer estar com vocês, e eu quero primeiro me apresentar rapidamente, para trazer então a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos. Meu nome é Adriane Gomes Saraiva, do meu bem ao Saraiva, Adriane com Y no final. Nós somos casados há, se Deus permitir, em julho, 31 anos. Temos 2 filhas, as 2 casadas, temos um neto. Mês que vem, se Deus abençoar, nasce o 2º neto. E nós somos de Minas. Se eu falar muito trem, uai, vocês relevam, deixa para lá. Falar é mineira mesmo, é isso mesmo. Se eu falar muito nu, vocês não assustem não, né? Porque, apesar de tudo isso, nós gostamos de ser mineiros. Nós temos muito prazer em ser mineiros. Então, sou mãe, sou vó, sou casada, sou psicóloga e mais algumas coisas que não nos compete neste momento dizer. Todos eles para a glória do Senhor, todas as ferramentas para glorificar o nome do Senhor e dizer que a tarefa é grande, é árduo o trabalho e em várias frentes de trabalho o Senhor tem nos colocado. Nós viemos então de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, para trazer essa palavra ontem, e o convite foi estendido para que trouxesse essa palavra a vocês e aos irmãos hoje. Para mim é inimaginável estar aqui principalmente nesse lugar.
Eu vou confessar para vocês que quando eu chegar em casa, eu vou assistir a pregação aqui, vou printar e vou salvar e botar num quadro lá em casa. Brincadeira, irmãos. Mas eu vou mostrar para vocês o que acontece. Eu conheço o pastor Luiz há muitos anos. Ele não me conhece, mas eu o conheço há muitos anos. Tem muitos anos que eu sou aluna dele. Ele não sabe que ele é meu professor, mas eu sou aluna dele. Ele foi descobrir essa semana, né? Há pouco tempo, mesmo um mês atrás, né, pastor? Que ele era meu professor. Você acredita? Eu não contei para ele não sabia, mas eu sabia que ele era meu professor. E aí, então, tem muitos anos que eu estudo a Bíblia aprendendo com ele. E por vezes, irmãos, se o pessoal da mídia aí ou alguém for mais curioso, voltar em algumas lives anteriores lá, vai ver uma Adriane Gomes comentando assim: aproveita o ensino desse pastor, porque tem alimento bom aí. Eu estou aqui de Minas acompanhando, vocês têm o privilégio de não apenas ouvir a palavra, mas ter um pastor que conduz as ovelhas com maestria, com temor do Senhor e com reverência à palavra. Vocês são privilegiados, irmãos. E eu estou aqui me sentindo honrada, não pelo homem, eu sei que ele é homem, ele é falho, ele é pecador, porque todos somos, a palavra nos afirma isso, mas ter alguém que se dedica à palavra, com temor do Senhor e atrás com transparência, gente, hoje é pérola. Hoje em dia, encontrar um lugar que você tem alimento sólido, e que esse alimento te sustenta, e capacita você a caminhar muitas milhas. Olha, orem muito pelo seu pastor, orem muito por ele, para que ele não perca a visão, para que ele continue sendo decente com a palavra, no temor do Senhor e na admoestação do Espírito Santo. Porque vocês não têm ideia o que o povo aí fora, incluindo a minha pessoa, o meu marido, e mais o mundo inteiro, usufrui dos estudos que vocês têm aqui, das ministrações que são colocadas aqui. Então, para mim é inimaginável, porque eu sempre acompanhei pela internet, eu sempre assisti, dentro do possível, tudo que eu podia. Estava em casa, assisti um culto, aquele culto eu quis mais de Deus, eu falei, vou ligar na Igreja Manancial, vou assistir o que os irmãos estão escutando lá hoje, quero ser abençoada também. Então, me sinto em casa por esse lado, por saber, já conhecer os irmãos do louvor, já saber como é que funciona, já conhecer até o traquejo do pastor, dizer assim, vamos continuar o culto em adoração a Deus. Toda vez que ele pega e termina o louvor, ele começa com essa frase, né? Vamos continuar em adoração a Deus, trazendo a palavra, né, pastor? Eu prestei atenção, Então, pastor, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, a Deus, por te instruir, e ao Senhor, pastor, por disponibilizar todo o conhecimento nas redes, para que nós pudéssemos nos alimentar. Tem muitas pessoas aí fora com inanição, morrendo fracas, porque não tem alimento que as sustente. E hoje a rede social, por um lado é péssima, por um lado é ótima, que nos capacita a nós buscarmos lugar em que tem alimento. Muito obrigada por você e sua equipe dispor nas redes sociais a palavra que Deus te dá para dar para as suas ovelhas, e nós temos a oportunidade de pegar as migalhas que caem da mesa dos irmãozinhos, e nós usufruirmos deste alimento. Parabéns a vocês, irmãos, vocês são privilegiados, porque nós temos um pouquinho lá, e já ficamos assim, alimentados com toda essa bondade. Falando de alimento, e considerando inclusive, tudo o que eu considero que é bom, e pelo que ele ministra, eu imagino que é o que vocês recebem, eu fiquei pensando assim, o alimento que ele entrega é sólido. A palavra que ele traz, ela é a palavra, não é a opinião dele, não é o que ele pensa, não é o que ele acha, é a Bíblia. E isso é fantástico, porque não tem o viés humano, tem a palavra. É isso que me atraiu aqui, quando eu escutava as lives, dizer assim, olha, não tem tendência para nenhum lado, tem a palavra. Opa, gostei disso aí. É reto, é simples, é objetivo, é claro e é nutritivo. Quero esse negócio. E eu então comecei a acompanhar. E aí, por causa disso, eu comecei a entender quem vocês são. Baseado num versículo. Irmão, é o segundo versículo, tá? Quem puder dispor para mim, eu vou pular o primeiro, Hebreus 5, 13 e 14. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu os julguei, baseado nesse versículo, frente ao que o pastor Luiz entrega para vocês. Olha só o que está dizendo 13 e 14, vamos lá. Quem se
se alimenta de leite, ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Agora vai ser a parte de vocês. Versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, guarda isso, pelo exercício constante, guarda isso, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha onde eu concluí e o que eu cheguei de percepção de vocês. O pastor entrega aqui alimento sólido todos os domingos, quartas às vezes eu não consigo acompanhar, mas todos os domingos, o alimento que está sendo entregue naquela igreja é graúdo, é alimento sólido. A Bíblia fala que criança não come alimento sólido, ela bebe leite, correto? Viu o versículo 13? O versículo 14, pode deixar postado, irmão, por gentileza. Obrigado, 14, isso. O alimento sólido é para adultos. O que eu pensei? Se os irmãos estão recebendo alimento sólido, porque o pastor está entregando alimento sólido, vocês são adultos. Ele não entregaria uma carne para um recém-nascido para engasgar e morrer. Está entregando alimento graúdo, é porque vocês têm competência para digerir aquele alimento que está sendo ofertado, e por isso, então, eu entendi, poxa vida, eu quero conhecer esse povo. Porque é um povo que está digerindo o alimento sólido que está sendo ministrado do altar para vocês. Por isso, vocês estão sendo constantes, praticando constantemente. Assim, é verdade. Mas eu gosto de olhar para cá. Obrigada. Praticando constantemente, com um exercício constante. Quem come comida sólida, se não mastigar, engole. Tem que ficar exercitando as mandíbulas lá, para digerir, correto? Tem que ter exercício para digerir o alimento. E depois que você é alimentado, sustentado, você tem a capacidade, está apto para discernir tanto bem quanto mal. Falei, esse povo eu quero conhecer. Eles mastigam comida graúda, eles praticam a palavra e com isso eles conseguem discernir entre o bem e o mal. E por isso, em consequência disso, eles não são enganados pelo mundo. Porque se eu sei discernir entre o bem e o mal, eu sou uma pessoa que na hora que o inimigo chegar e quiser fazer gracinha, fala, alto lá, Satanás, fica quietinho aí, porque aqui tem um crente raiz. Aqui tem uma pessoa que sabe o que está falando, entende da palavra e sabe te repreender em nome de Jesus e você bate em retirada. Não vem fazer gracinha na minha mente, não vem colocar palavras na minha boca, porque eu sou um adulto que alimenta de comida sólida, que exercita, tem prática da palavra e por isso é apto para discernir. Estão compreendendo, irmãos? Estou achando vocês todos lindos, só entendendo que, baseado na explicação que ele traz semanalmente, vocês devem ser isso tudo. Mas e se eu não for, Adriane? Aí nós vamos aproveitar a pregação para incentivá-los a ser. Caso você perceba que você não está sendo constante no exercício e não tem habilidade para discernir entre o bem e o mal, vamos lá praticar essa palavra, porque o alimento está sendo ofertado. O que é que você está fazendo com aquilo que está sendo entregue para vocês de comida? Porque eu estou me alimentando lá em Minas. Nós estamos comendo banquetes lá em Minas com isso aqui. Hebreus 5, 11 e 12, uns versículos um pouco anterior. Irmão, eu posso ler assim? Vocês não incomodam, não? Deixa eu ler aqui. 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque se tornaram negligentes para ouvir. Tem uma passagem, uma palavra, em outra versão, que fala, se tornaram lentos para aprender. Vê o versículo 12. Hebreus 5:12. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Bora. Irmãos, o que eu quero dizer? Existem pessoas ainda que se tornaram lentas para aprender. Se elas se tornaram, é uma escolha delas. Eu tenho a capacidade de ser além, eu tenho instrução para ser mais, já estava no lugar de ser mestre, eu já poderia ter ocupado um lugar de maestria, mas eu continuo querendo ainda um alimento básico, querendo que alguém me ensine o beabá do crente.
Tem pessoas que escolhem não crescer na fé. Tem pessoas que, mesmo tendo o alimento sólido, elas preferem deixar que o alimento venha, ele se perca e não se desenvolva. E não cresça, e não pratique, e não desenvolva a habilidade e o discernimento do bem e do mal. Perecem por falta de conhecimento. Não estão te entregando? Sim, estão entregando. O que está sendo feito? Eu decidi ser lenta. Eu quero ouvir, mas não quero praticar. Eu quero saber sobre o que a Bíblia fala, mas não quero enxergar em mim os meus pecados para que eu tenha que ter uma mudança de vida e, em consequência, uma mudança de atitude na minha casa, na minha igreja, na minha sociedade e no mundo. Então, eu quero afirmar a vocês que mesmo que vocês recebam alimento sólido, está nas mãos de vocês o que irão fazer com isso. Eu tenho a minha convicção que o alimento sólido está sendo ofertado. Quantos de vocês são aptos para discernir entre o bem e o mal? É isso que vai medir o quão maduro vocês são na fé. Ou infantis, bebendo alimento sólido, tardios, lentos em querer aprender. Quando você vai aprender uma língua, você não vai só na aula lá de inglês, francês e italiano, quer que seja, e você escuta o professor e volta para casa falando a língua. Não é assim. Quando você vai aprender alguma coisa, demanda-se a prática, correto? Você tem que ir lá replicar aquilo muitas vezes. Quando alguém aprende sobre fé, ela não é apenas vindo na igreja, escutando a palavra, está ótimo, bati cartão na igreja, está resolvido. Já sou crente porque eu conheço de Gênesis a Apocalipse, que cada capítulo ou cada livro significa. E aí? O que isso faz sentido para você? O que isso movimenta a sua vida ou faz você ter um comportamento adequado, coerente com a palavra? É aí que você mostra que você é um crente maduro. É na prática constante, no exercício constante e é na percepção, no discernimento. Quantos serão enganados nos tempos atuais? Na igreja moderna, quantos não têm discernimento para saber se a palavra vem de Deus ou não? Mas eu conheço a Bíblia, eu já li de Gênesis, Apocalipse 5 vezes, 10 vezes. E aí? Quando chega alguém trazendo uma palavra, você tem conhecimento e discernimento para dizer, vem de Deus, não vem de Deus. Porque antes do conhecimento da letra, é preciso a revelação do Espírito Santo. Porque se você é uma pessoa inculta ou analfabeta, e você apenas é uma ouvinte da palavra, um ouvinte da palavra, você não tem como verificar na hora que a pessoa está pregando, se aquela palavra está dentro de um contexto, está dentro de um viés teológico, e aí por isso eu tenho entendimento. Não dá. Ela tem apenas o Espírito Santo para dizer, não deu certo isso não. É o discernimento do bem e do mal, que no tempo atual vai fazer distinção quem é crente, adulto, de quem é novo na fé. Porque o neófito, ou o menino, ou a criança na fé, ele está ali bebendo leite, sendo alimentado pelo outro. Sabe uma igreja que não cresce? Sabe uma igreja que ainda fica esperando receber? Uma igreja que não desenvolve e não dá o passo de fé? E não caminha com ousadia? É uma igreja de um monte de menino que bebe leite. Se você acabou de converter e precisa de leite, ótimo, você vai encontrar leite. Eu tenho certeza que se o alimento aqui for sólido e o pastor vir que tem uma pessoa que é nova na fé, a gente fazia isso quando criança. A criança não podia, às vezes, digerir uma carne, e eu precisava que ela tivesse lá do Minas, uma sustância. Precisava de ter uma sustância, assim. O menino tinha passado por uma situação de enfermo, no hospital. O que a gente fazia? Batia a carne no liquidificador, fazia uma papinha e dava para a criança. O nutriente estava ali? Estava. Mas ele tinha dente a mastigar? Não. Então, o novo na fé, aquele que precisa de leite, não vai ficar morrendo, porque o alimento que se entrega aqui é sólido. Há uma adequação da palavra, para que cada boquinha de passarinho que abre recebendo, esperando o alimento, receba proporcional à sua maturidade espiritual. Mas no momento em que você já é ave pronta, não fique esperando o alimento só na boca.
Cadê a sua busca no Espírito Santo para revelar a verdade que edifica, que cresce, que te exorta e que te consola? É preciso que vocês, então, entendam sobre o discernimento ser uma das coisas mais importantes. E tem pessoas lentas, tem pessoas que já eram para estar sendo mestres, ensinando, e ainda continuam querendo que alguém entregue o beabá. Lá na igreja nós costumávamos dizer, assim, tem gente que não vive nem o pacote básico de crente. Sabe como televisão, que tem pacotes básicos que você compra, tantos canais, sei lá, tem gente que não vive nem pacote básico de crente. Não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue servir o próximo, não consegue crer em Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Não, Adriane, eu creio. As irmãs cantaram aqui, canções com palavras intensas e profundas. Se nós crêssemos de verdade em todas as palavras, nosso comportamento seria diferente. Se nós disséssemos, Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, eu não reclamaria, porque eu creio na soberania do Senhor. Então eu não vivo de verdade aquilo que eu falo quando eu não pratico, quando eu não tenho exercício constante da palavra. Quem abre a palavra assim, Deus, aqui a Tua palavra está aqui, ela me garante isso. Quem faz isso hoje? Não, sabe por quê? Porque o diabo colocou agora no nosso meio, que é feio você ficar tomando posse das bênçãos. Não, isso é coisa... Meu irmão, Deus é que te deu a promessa, Ele é que te garantiu, Ele falou que você vai para a vida eterna com Ele, aí você vai ficar assim, eu não sei se eu vou, então você não crê em Jesus, então de fato você não se arrependeu dos seus pecados, e entendeu que precisava de um Salvador. Gente, a vida cristã, eu gosto de dizer, na minha forma de dizer, ela é matemática, ela é sim, sim, não, não tem passado disso, ou você crê ou você não crê. Eu não consigo perdoar meu inimigo, então você ainda não entendeu Jesus Cristo. Nossa, que duro. Não, isso é alimento sólido. Tem gente para engolir esse alimento aí? Tem gente madura para digerir isso aí? Se não perdoou, não vai para o céu. Não, irmã, que isso? Mas a minha intenção do meu coração, irmão, a Bíblia fala, o coração não perdoa, não tem perdão de Deus. O que nós estamos fazendo? Eu estou falando para a igreja sólida porque eu sei que vocês são sólidos e dão conta de digerir isso. Porque eu entendo o que o pastor entrega para vocês. Vamos parar com essa coisa de dizer assim, não é bem assim, que não é bem assim, é assim e para piorar. Se você realmente ler e descobrir na palavra, é muito mais apertada a porta do que você está imaginando. Então, irmãos, quando a gente fala sobre... Quando a gente fala sobre... fé, fala sobre comportamento, fala sobre maturidade, alimento espiritual, nós temos que saber o que eu estou alimentando de fato, o que eu estou semeando de fato, o que eu tenho vivido de fato essa prática. Não precisa postar esse outro versículo não, só vou ler rapidamente. 1 Coríntios 10, 12 fala assim, assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Esse é um dos versículos que revela a capacidade de discernimento da pessoa no mundo espiritual. Você sabe me dizer, não, para mim não, você sabe dizer para você qual é a sua fraqueza? Você sabe dizer qual é o seu pecado? Você sabe dizer qual é a sua fragilidade? Sabe dizer quando você está na beirada de pecar? Que se você não sabe, você não é crente adulto e maduro. Olha, eu tenho fraqueza nisso aqui, eu não vou entrar naquela conversa ali, porque vai dar ruim para mim. Olha, eu tenho fraqueza ali com essa situação, eu sei da minha limitação, e é por isso que eu preciso de Cristo. E é por isso que, entendendo a minha limitação, eu sei cada passo que eu posso dar, e eu sei aonde eu posso entrar, e aonde eu não posso entrar. Então você não está confiando em Deus. Não, eu estou tão confiando em Deus, que eu sei que eu precisaria de novo da misericórdia dEle, da bondade dEle, do perdão dEle de novo, mas eu não quero tentar Deus. Eu não quero fazer com que Deus tenha que me perdoar de uma coisa que eu já fui convencida que eu estou errada, que eu estou em pecado. Para que eu vou dar um passo para o pecado, se eu posso voltar atrás, e se eu posso recuar? Então nós estamos enganados, irmãos? Não, nós não estamos enganados. Quem é crente de verdade, a igreja de Cristo não está enganada. A igreja de Cristo é madura, a igreja de Cristo discerne os tempos, discerne os momentos, as situações, ela está atenta ao que o Espírito Santo está dizendo, porque ela tem alimento sólido e ela consegue então, numa vivência constante, numa prática repetida de santidade, dia após dia, conseguir perceber a situação e fugir daquilo que aparece ser mal.
Eu vou passar rapidamente sobre o porquê que nasceu esse assunto aqui de hoje. Nós temos eu nem falei o tema, né? O entendimento é que gera bons frutos. Esse é o nosso tema de hoje. Nós temos lá em casa um pomar de vasos, em vasos. Nós moramos numa casa, não tem área para poder plantar e ter árvores frutíferas. Meu sonho era ter um pomar, um lugar onde eu pudesse colher frutas. Amo a ideia, assim, vou ali pegar uma manga. Ah, gente, é lindo demais, né? Vou ali pegar uma acerola, lindo, maravilhoso. Então eu falei, vamos comprar frutas, árvores frutíferas, vamos fazer um pomar. E assim fizemos. Compramos algumas árvores frutíferas e temos cuidado dela. Mesmo eu sabendo, e nós sabendo, que o crescimento daquela árvore seria limitado pela profundidade do vaso, pela profundidade da raiz que alcançaria e a quantidade de terra que daria os nutrientes específicos para o desenvolvimento da árvore. Mesmo assim, eu falei, eu quero um pomar de vaso. Eu quero ter a experiência de comer frutos de uma árvore plantada dentro da nossa casa. Eu sabia que tinha que preocupar com terra, substrato, casca, água, poda, eu sabia disso, eu sabia que ia demandar cuidados, eu tinha consciência disso, né? E aí as nossas árvores começaram a dar alguns sinais que nós não compreendemos. Então algumas folhas ficaram secas, uns galhos começaram a ficar quebradiços, e nós, gente, o que é que eu faço com isso? Porque eu nunca plantei, eu só queria ter o fruto. Eu nunca plantei uma árvore, mas eu já peguei ela já iniciada, colocamos num vaso, falei, vai, dá fruto, ia lá buscando, esperando o fruto, olha que coisa linda, eu vou querer o fruto, né? Falei, olha, não consegui entender o sinal das árvores que estava se secando, vamos chamar um engenheiro agrônomo. O engenheiro chegou lá, essa árvore está faltando cálcio, essa está faltando aquilo, essa tem que dizer que lá. Aí nós, uau, que chique, o cara entende pra caramba, que legal. E aí o moço foi dando as notícias pra gente, olha, Alvear, compra isso, compra aquilo, fez aquela lista de coisas, nós fomos lá, compramos aquela quantidade de coisa, borrifa isso, borrifa aquilo, e nós, empolgadíssimos, agora vai dar frutos, porque já tinha passado um tempo, e não tinha tido os frutos que nós esperávamos, porque nós compramos árvores para dar fruto, não é verdade, meu bem? Compramos para dar frutos, nós queríamos que desse fruto. E aí então, ele trouxe o diagnóstico do que nós deveríamos fazer, os procedimentos, e nós ficamos lá então naquela espera. Quanto tempo é mesmo, moço, que você falou que vai dar fruto? Daqui a 2 meses. A uva você poda ela toda, e daqui a 1 mês, 15 dias, ela está florescendo de novo. Nós, uau, estou me sentindo já até entendedora de plantas. Árvores frutíferas. E conforme a data que ele deu, nós começamos a vigiar o pomar. E começamos a vigiar as plantas. Olha, está nascendo. Ai, nasceu o brotinho. Ai, a florzinha. Ai, eu não sei o que lá. E começamos a vibrar. E começamos a acompanhar o processo das árvores darem frutos, dos seus frutos crescerem, deles amadurecerem, chegarem no processo de maturação, até o dia de colher. São 11 árvores frutíferas que nós temos. Na hora que nós chegamos, que eu cheguei, um determinado dia, uma manga desse tamanho, acho quase 1 quilo, né? Quase uma manga, plantada, regada com muito carinho, coisa mais linda. Na hora que eu peguei a manga do pé, o tronco grosso, quase da largura já do vaso, né? O Espírito Santo falou comigo assim, o fruto revela a obediência a Jesus. Ô, Jesus, parece assim meio óbvio, mas ao mesmo tempo, o que o senhor quer falar? O senhor quer falar para além do que eu estou entendendo? Que eu não estou entendendo muito, então o senhor pode me explicar? Eu falei, Deus, olha, pé de manga dá manga. Olha só, eu tenho o entendimento que o fruto revela a árvore. Pé de manga dá manga. Ele falou, minha filha, isso não é revelação, não, isso aí é determinação. Eu determinei que cada semente dá aquele fruto, pronto. Isso aí não é revelação. Isso é óbvio que vai acontecer, porque ele já determinou. Falei, então tá. Então vamos lá. A árvore boa, eu vou pular alguns versículos, irmãos. A árvore boa, em Mateus 7, 16 a 18, fala que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos, frutos ruins. Falei, então a árvore, o fruto vai revelar se a árvore é boa, o fruto vai revelar que tipo de árvore ela é, mas eu não estou entendendo, Senhor, o fruto revela a obediência? Aonde o Senhor quer chegar com isso? Aí eu falei, eu já entendi sobre essa situação de cada um entregar aquilo que é natural da árvore. Aí ele falou comigo assim, olha, o fruto revela o tipo da árvore, se ela é boa, mas antes disso,
O fruto mostra a obediência e a aceitação da semente na terra. Se a terra não aceitar aquela semente e não deixar que ela germine, cresça, desenvolva, ela não vai dar o fruto. Por mais que eu tenha frutos, a gente não está falando de frutos e daqui a pouco a gente traz para a vida de vocês. Mas se vocês quiserem já ir percebendo, fique à vontade. Fruto é exemplo de obediência. Se eu pegar uma semente, das mulheres deram sementinha para a gente, né? Se eu pegar a semente, colocar a semente, aí daqui a pouco amanhã eu quero ver se ela já brotou. Eu abro a terra e tiro a semente. Deixa eu ver se brotou. Aí eu vou lá e põe de novo. Aí espero mais 2 dias, abro a terra e tiro de novo. Ela não vai desenvolver. A entrega da semente na terra é a obediência. É deixar que ela brote, é deixar que ela cresça, que ela se desenvolva. Você não faz mais nada, você só acolhe. O seu trabalho é descansar no Senhor, o resto é do Senhor. A semente, como diz em Mateus 13, na parábola do semeador, a semente é a palavra, é a mensagem do reino. A mensagem do reino é aquilo que é colocado e trazido nessa igreja, no altar desse lugar. Tem palavras, sementes sendo semeadas no coração de vocês. A ideia, para eu saber se vocês são maduros ou não, é se existem frutos em vocês e frutos que permaneçam. Quem dá fruto uma única vez não quer dizer que ele é frutífero. Como assim, Adriane? Claro que não, eu vou explicar daqui a pouco no meu pé de manga. Quem é manso uma vez na vida, olha, agir com mansidão, não garante que ele é manso de coração. Que ele tenha a índole e o caráter e o comportamento manso naturalmente. Então nós temos que prestar bastante atenção sobre o que é a semente, que é a palavra de Deus, está sendo entregue para vocês. Vocês não vão ficar abrindo terra, que é o coração de vocês, para ficar vendo se está brotando ou não. Entrega e deixa Deus florescer. E eu vou finalizando e tentando dizer para vocês o seguinte: a terra tem a responsabilidade de acolher a semente. Aí está a obediência. Deus trouxe uma palavra para você. Olha, a Bíblia me garante isso. Você começar a relativizar a palavra para adequar aos seus pecados, é como se você pegasse a semente, que é a palavra, abrisse a terra, arrancasse a semente. Não concordo que ela vai brotar aqui. Vou tirar daqui. Não tire palavra de contexto. Não tire expressões ou conceitos morais de Deus para adequar a sua realidade. Isso é rejeitar. E nunca vai dar fruto. Nunca vai dar fruto que exalta e glorifica a Deus. Nunca vai dar. Pode dar fruto ruim, porque tem árvore ruim que dá fruto ruim. Tem gente ruim dando fruto ruim. E você pode, não tendo discernimento, achar, não, o irmão é tão bom, olha quantos frutos ele dá. Se você não tem o discernimento, os frutos que ele está ofertando, você é para a glória dele, não para Deus. Cuidado, para não ficar observando o fruto e não ter o discernimento se aquele fruto é para a glória ou não de Deus. Então, a obediência está em acolher a semente e deixá-la frutificar. A semente, que é a palavra de Deus, ela é perfeita. A semente, ela é a garantia que, se ela estiver colocada no lugar certo, ela vai crescer, ela vai desenvolver e ela vai dar muitos frutos. Então, o problema quando não dá fruto não é a semente. Se você não está dando fruto, não foi a palavra, a mensagem do reino que foi entregue no seu coração, é que era infrutífera, ou que era impotente. O que está impotente é a terra do seu coração, que não acolheu em obediência aquela palavra como irrestrita, infalível, é que você, por isso, não está dando o fruto que você quer. Ou às vezes dá um fruto de um dia, e depois não dá mais. Você fala, uau, olha como eu sou crente. Lá em 1912, eu dei fruto. Quantos anos? Frutos tem que, a cada estação, continuar dando frutos. Não pode ser um tempo de dar frutos. Então a semente não tem problema. A semente, ela é apta para dar o fruto. Então é bênção que você receba essa semente e deixe-a desenvolver. Então, pelo fruto, irmãos, pelo fruto que vocês têm, nós conseguimos conhecer a profundidade que é a terra de vocês. Se eu conviver com vocês e eu conviver com as respostas que vocês têm e dão para a vida, eu vou saber se a terra de vocês é rasa
ou se é profunda. Dependendo da quantidade de frutos que vocês dão a cada tempo, eu vou saber se a terra está adubada, sustentando ou não. Porque a árvore que dá bom fruto, ela é sustentada por uma terra de bons nutrientes, ela não dá fruto uma vez no ano só. Ou ela não dá uma vez só um único fruto. No nosso pé de manga, nós tivemos 6 mangas. Se nós não tirarmos o vaso, a planta de lá, ela não vai dar mais fruto. Ela já deu. Ela se esforçou. A semente é potente. A semente é capaz de gerar frutos, árvores com frutos. Ela deu fruto. Mas ela vai dar fruto na totalidade que ela poderia dar? Se ela tivesse plantada numa terra, num lugar bom? Não. Ela não vai dar 100 por 1. A minha árvore de manga não vai dar 100 por 1. Ainda assim eu insisti. Eu quero uma planta no vaso. Tem gente insistindo, eu quero que deixe essa palavra, essa semente, só nesse cantinho do meu coração, só nessa parte da minha vida, só naquele assunto da minha casa. Não! Ou você deixa a semente, que é a palavra do reino, entrar na terra, alastrar, fazer grandes raízes e ser frondosa quando ela crescer e dar muitos frutos e frutos que permaneçam, ou então você também está limitando a semente para desenvolver num vaso e crescer proporcionalmente à sua fé. Eu tenho fé que vai dar só até aqui, só na profundidade dessa terra, só nessa profundidade de raiz. Você e eu podemos delimitar a quantidade de frutos que podemos dar para a glória de Deus, baseado em que terra nós somos para receber a semente e deixar que ela morra no nosso coração, que a terra cresça, desenvolva, enraize-se com grandes troncos e grandes árvores e grandes folhas e grandes frutos. E não apenas uma vez, mas mais vezes. O diabo está a fim de roubar de nós, irmãos, essa obediência. Volto a dizer, se você é crente adulto, maduro, que come bons alimentos e alimentos sólidos, você vai ter uma prática constante da palavra de Deus. Não é só viver o evangelho de ontem, é viver o evangelho hoje, amanhã, depois de amanhã, até a volta de Jesus. É praticar, exercitar constantemente, porque por causa disso a Bíblia fala, você se torna apto. Você não é apto porque você é bonitinho, porque você é bonitinha. Você se torna apto na prática constante da palavra, na recepção do alimento sólido, na abertura para que essa semente cresça, evolua e desenvolva. E o fruto que você der, eu vou te julgar. Não, irmã, mas você não é crente, não vai me julgar? Não, vou te julgar. Eu vou te julgar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o fruto é dado, o fruto que permanece é daquela pessoa que tem o Senhor, que vive em prática com o Senhor. Você vai ver pessoas que têm a capacidade de viver de forma mansa, doadora, hospitaleira, amorosa, misericordiosa. Você vê nela, na essência dela. Ela não entrega um dia de mansidão, ela entrega todos os dias. Ela não entrega um dia de palavras abençoadoras, ela entrega todos os dias. É da essência, não é um único fruto. Não são 6 mangas. São 100, são 200, são 300, são 500 e cada ano vai trocando mais. É disso que o Senhor quer de nós. Paremos de nos contentar com um pouquinho de fruto que a gente entrega. Paremos de nos contentar que, já deu raiz, já deu brotinho. Lá na parábola do semeador, Mateus 13, que eu não vou dizer, nós temos 3 histórias de sementes, que é a palavra de Deus, lançadas em terrenos, e a terra fez diferença. A terra é seu coração. A terra faz diferença conforme a semente brota. Na primeira, a semente estava no coração da pessoa, mas aí o diabo veio e arrancou. Por que ele arrancou? Porque a pessoa não tinha discernimento que aquilo era o diabo. Alguém trouxe uma conversinha fiada, não, bobo, não é assim não. Você vai deixar? Roubou sua semente, roubou sua palavra, roubou a semeadura que Deus colocou no seu coração, e você não dá fruto. E a pessoa está achando que um dia recebeu um alimento sólido, então está o suficiente. A segunda terra, o terreno pedregoso, a pessoa fala assim, ela ouviu a palavra, recebeu com alegria e teve broto. Todas as 3 mensagens que não frutificaram, todas elas, as pessoas entenderam,
ou não entenderam o que é o Evangelho. É o entendimento que vai gerar bons frutos. Eu entendo quem é Cristo, eu entendo o que Ele fez por mim, eu entendo qual é a minha parte na oferta, na obra de Deus, e por isso eu deixo ou não frutificar. No segundo terreno, então, que é o pedregoso, a pessoa tem até broto. A pessoa vem para a igreja, escuta a palavra e fala assim: uau, que legal, gostei dessa igreja. Aí eu começo a participar, fico felizinha, começo a dar um brotinho ali, né? Que legal, estou crescendo. Aí daqui a pouco, ela não tem raiz. A Bíblia fala que no final dos tempos, muitos apostatarão. A palavra veio, ele creu, começou a desenvolver e perdeu. Apostasia não é para quem não é crente, apostasia é para quem é crente. Só perde aquilo que a pessoa que tinha. Terceiro terreno é a pessoa que a preocupação do mundo veio e sufocou. A Bíblia fala nessa passagem que a semente entrou, teve árvore, ela cresceu, mas ela estava infrutífera. Você pode dizer: nossa, mas eu fiz tanto para a igreja, eu fiz tanto para o Senhor, eu fiz tanta coisa. Não revelou o fruto. Não apareceu o fruto. O fruto é a obediência, é a permanência. O fruto é o resultado da obediência, de ter deixado a semente frutificar, crescer e desenvolver. Então, nas 3 passagens da parábola do semeador, os 3 tiveram entendimento. E eu finalizo, eu quero que o irmão coloque esse versículo então aí, irmão, para a gente finalizar. O Mateus 13, 23, por gentileza. Essa é a palavra e eu preciso que vocês creiam nela. E não é por mim, não. Eu preciso que vocês creiam nela, que ela é a verdade. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquela que ouve a palavra. E a charada está aí. Entende? Muitos ouvem a palavra, mas não entendem. O entendimento não é só o intelectual. Eu compreendi que Deus é grande. Não é isso, não. Deus é grande, você tem temor de não brincar com o nome de Deus. Deus é grande e você tem reverência ao santo nome do Senhor. Deus é grande e você não mente porque você desonra a Deus. Isso é entendimento. É viver uma vida de prática cristã. Uma prática constante. Isso é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão que serve ao Senhor. Então ele fala aqui, olha, a semente boa, quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquela que ouve a palavra, a alimento vocês receberam aqui, e a entende. Esse produz uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais, 100 por 1. Irmãos, é o entendimento que vai fazer gerar bons frutos. O entendimento de que você não é nada, o entendimento que você é só terra, o entendimento que a semente é a palavra, que quem frutifica é Ele, que quem faz nascer é Ele, quem faz brotar é Ele, quem faz crescer é Ele, quem faz dar fruto é Ele, não é nada seu, não é nada você, mas que você pode impedir que Deus opere na sua vida em profundidade. O versículo me diz, tem 3/4 das terras ficaram infrutíferas, mas aquelas terras em que elas têm fruto e frutos que permanecem, frutos em abundância, frutos saudáveis, frutos bons, que revelam uma árvore boa, que revela de onde ela foi plantada, na profundidade que ela está, na estrutura, no crescimento, no desenvolvimento, vai descrever que a semente foi acolhida. A terra é boa, o entendimento é a base inicial para que você dê bom fruto. Palavra você já tem. Entendimento sobre o que você deve fazer, você também tem. O que você está fazendo com a semente agora, eu não sei. Alimento está sendo dado. Semente com qualidade e que é frutífera e que tem a potência de virar uma árvore frutífera e que dê muitos frutos, vocês já estão recebendo. Está dando fruto? Não é culpa da semente. A palavra de Deus, ela é capaz e suficiente para se desenvolver e virar uma árvore frondosa e frutífera. O Senhor vai olhar para você e dizer, tem bons frutos. Os bons frutos revelam a minha ação. O último versículo, João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar frutos. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome.
Deus te chamou para dar fruto, fruto que permanece. Não são 6 manguinhas. Eu já dei 6 manguinhas, tá bom. Não, não são 6 manguinhas. É fruto que permaneça, porque o fruto vai revelar a presença do Senhor, a profundidade que você deixou a semente cair e afundar na terra. A obediência. É obediência. Fruto revela obediência. O quanto eu aceitei morrer e Cristo de fato viver em mim. Tenham bons frutos. Porque ter bons frutos, você não vai comer deles, mas você vai alimentar outras pessoas. E você vai gerar outros frutos e novas gerações e novas pessoas que vão poder conhecer Cristo através do fruto que você dá, do fruto que você tem nutrido, desenvolvido para a glória do Senhor. Irmãos, vocês são muito abençoados. Vocês têm muitas palavras, muita semente. A semente não transgênica. Vocês têm semente verdadeira. Uma semente que é a verdade. Trabalha essa terra aí, vai. Prepara, ara essa terra, cavuca, pega a enxada, revira essa terra se for preciso. Joga mais água, chama o Espírito Santo me ajuda aqui, eu estou terra seca, me ajuda a nutrir a minha terra, para que a semente que eu lançar hoje, ela possa crescer. Você só é adulto, e vou repetir pela última vez, estou terminando. Você só é adulto, se quando você come alimento sólido, você pratica exercício constante, para que depois você seja apto para discernir o que este mundo oferece de mal e o que vem do Senhor. Sejam maduros, sejam adultos, plantem e sejam boa terra, porque o Senhor quer crescer através de vocês, frutificar, para que alimente os que estão famintos do Senhor. Prazer conhecê-los. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, podemos dizer amém por essa palavra? Amém, graças a Deus, palavra abençoadora. Algumas palavras, no meio de tantas, devem ficar no nosso coração. Entender, porque se você não entender, você não vai crer. Como é que se crê naquilo que não se entende? E uma vez que você crê, praticar. Sabia que na Bíblia fala que as bênçãos que Deus revela, elas só são válidas se houver prática? Se você não entende, você não crê. Agora, se você entende e não pratica, tudo se perde. Então, queridos, todas as vezes que tiver alguém falando da palavra de Deus, não importa quem, o céu está semeando. Se não entender, se não se interessar, não entender, nada vai acontecer. Você vai ser um aborto para a eternidade. Não vai vingar. Perto da vida e não vingou. Se você entender, nasceu. Mas se não praticar, não cresceu. A falta de crescimento anula a beleza do nascimento. Imagina uma coisa que nasceu e não cresceu. Uma criança nasceu, mas não cresceu. Uma amizade nasceu, mas não cresceu. Uma empresa nasceu, mas não cresceu. Tudo que nasce e não cresce, a beleza do nascimento morre com a falta do crescimento. Que a gente possa entender essa palavra com detalhes. Todas as vezes que tiver alguém pregando, naquele momento, meu coração aberto é terra. O céu está querendo plantar na minha vida. E para nascer, depende do céu. Pode observar que a semente plantada, se não tiver sol, se não tiver chuva, se não tiver orvalho, ela se perde. Depende do céu. É o céu que faz a semente que chegou em nós crescer.
Fácil da gente guardar. Eu preciso entender a palavra. Depois que eu entendi, eu preciso crer. Depois eu vou praticar. Lá em Apocalipse está dito: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que praticam a palavra da profecia deste livro. O homem que edificou a sua casa sobre a areia e que veio vendaval e derrubou, está falando de uma vida que afundou. Lá fala: quão grande foi a sua queda. É o homem imprudente. O que ele fez? Ele é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ouve, entende, mas não pratica. É uma vida que não vai entrar na eternidade. Isso é muito sério, é muito profundo. E a responsabilidade é do ouvinte. Por isso que a gente sempre diz que quem fala, ele não está falando da palavra dele, ele é um ouvinte também. Somos todos ouvintes. Amém? Deus nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus. Quero chamar aqui os diáconos. Aninha, vem cá. Ela vai louvar o Senhor, enquanto nós vamos ter a oportunidade de dizimar e ofertar para o sustento da obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, na continuidade do nosso culto a Deus, este é o momento que nós temos a oportunidade de dizimar e ofertar. Queremos pedir a Tua bênção sobre os Teus filhos que vão fazer isso agora. Que sejam sementes de fé, plantadas no Teu reino, que trarão colheitas abundantes na vida deles. São as bênçãos da fidelidade. Em nome de Jesus, nós oramos, consagramos e abençoamos. Amém. Deixa eu abençoar. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força,
tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Pode parar de tremer. Agora ela volta à temperatura normal dela. Glória a Deus. Queridos, nós temos um filmezinho curtinho do DIP, dia 31, semana que vem, no domingo, comemora-se o dia da igreja perseguida. Vamos assistir, depois nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Já foi? Falei que era pequeno, mas não sabia que era tanto. Nós, para quem não estava aqui domingo passado, nós pedimos para a igreja que nós vamos colocar como prática, não só no DIP, mas todos os dias. Nós que estamos no mundo livre, não temos ideia do que é ser cristão no mundo perseguido. Custa para essas pessoas que estão na janela 1040, em muitos lugares do mundo, a vida, todos os dias, de morrer queimado, fuzilado, afogado, ficar preso. Tem países que quando pega um cristão com a Bíblia, prende a família. Isso é para despertar na família, para entregar ao próximo, para que eles não façam isso. E tem muita gente vivendo essa situação e são fiéis a Deus. Então eu queria propor para a igreja, domingo que vem é o dia da igreja perseguida, nós vamos fazer aqui um clamor, mas nós já começamos a semana passada, e depois que passar o dia 31, vamos colocar isso na nossa agenda. Falar, Deus, eu estou livre, mas tem irmãos meus que não estão. A Bíblia fala que nós devemos lembrar dos presos como se estivéssemos presos com Ele. Imagine se tivesse uma noite só lá com Ele. Uma noite. Nós não precisamos ir lá ficar presos, nós podemos ir lá com o nosso coração, com a nossa fé. Então eu quero pedir para os irmãos que oram todos os dias, lembre da igreja perseguida. São irmãos que você não conhece ainda, um dia você vai conhecê-los no céu. E talvez um dia você vai ver recompensa pelo seu ato de fé, orando por pessoas que você nunca viu. Mas que o Espírito Santo que está lá fortalecendo eles é o mesmo que está na sua vida, usando você para ser um canal de bênção para eles. Então, domingo que vem, dia 31, nós vamos fazer um clamor e vamos continuar. Não vamos deixar essa fogueira, essa chama apagar. Orar pelos nossos irmãos da igreja perseguida. Talvez nós sejamos os próximos. Nunca sabemos. Quem me entendeu? Diga amém. Amém? Queridos, quero apresentar para vocês aqui, uma prova viva, né? Um livro da irmã Adriane Gomes. Eles não precisam de vender livros. Nem ela, nem ele. É um livro para abençoar, preço de custo. O objetivo é que você conheça o que está aqui dentro. Tá bem? Quem me entendeu? Então é só pegar com eles, pode ser ali no refeitório, ou em qualquer lugar que você encontrar com eles. Aqui pertinho, tá bem? Não se trata de comércio de lucro, é um livro que o preço não paga ele. O objetivo é a mensagem, te abençoar. Aqueles que não pegaram ontem no Mulheres à Mesa, podem pegar hoje ainda. E se alguém quiser muito, não tiver condições, pendura, marca no gelo, ele vende fiado. Marca no gelo lá, faz uma promissória no gelo, mas não deixe de ser abençoado. Amém? Nós vamos
na continuidade, eu quero avisar que quinta-feira agora nós temos a reunião das irmãs de oração e no sábado nós temos o acampamento de jovens, adolescentes e pré-adolescentes aqui. Aqui na igreja vai ter o acampamento. Então os irmãos que estão organizando esse acampamento pede para todos os pais ficarem atentos, aqueles que os filhos dependem de ser conduzidos até a igreja, né, para passarem a noite, ficarem atentos que já é nesse sábado. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E nesta oração eu quero te desafiar agora. Sempre quando a gente ouve a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, quem sabe depois de ouvir Deus falando com você, você tem algo a dizer a Deus agora. Quem sabe você vai dizer: Deus, a minha vida tem condições de dar mais frutos do que já deu. Eu preciso melhorar a terra do meu coração. Eu preciso entender mais a Tua palavra. Eu preciso crer na Tua palavra. Eu preciso praticar a Tua palavra. Que privilégio nós temos de termos tempo ainda de ser vidas frutíferas para Deus. Quem me entendeu, diga amém. E se o Espírito Santo te conduzir agora a orar por alguém que não está aqui, ele pode ser abençoado através da sua fé, onde ele estiver. Felizes daqueles que têm alguém orando por eles. Juntamente com o seu culto, com o seu louvor, com a sua adoração, coloque diante do Senhor agora a sua fé, o seu pedido, por você ou por alguém. Nós não podemos encerrar um culto sem orar. Esse é o momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus por tudo que nos deste neste dia até aqui. Rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por tudo que o Senhor nos permitiu viver, ó Deus, nesse tempo de culto, de louvor e adoração. Nós recebemos a Tua palavra como Tua palavra para a nossa vida. E agora, ó Deus, depois de ouvir a Tua palavra, nós queremos orar e Te pedir: olha, ó Deus, para a nossa vida. Olha para a nossa situação, olha, Senhor, para o nosso clamor, para a nossa necessidade. Olha, ó Deus, o que eu estou vivendo nessa terra e o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar isso a partir de hoje. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem poder para fazer grandes coisas na minha vida, do tempo ainda que eu tenho para viver. Por isso, Pai, eu me coloco como terra boa, coração aberto, para abrir o meu entendimento, para me comprometer, ó Deus, de aprender, praticar e dar fruto, para que o nome de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, seja glorificado na nossa vida. Aqueles, ó Deus, que estão sendo lembrados agora em amor, em fé, onde eles estiverem agora, ó Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus por eles. Que eles sejam tocados agora, ó Deus, através do amor daquele que está orando por ele, e o Teu nome, ó Deus, ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, ó Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, nossa última canção de hoje. Eu fiz, nem pelo que eu sou, é por causa da... Mais alto. Da graça do Senhor Jesus que nós estamos aqui nessa noite. E é assim que nós vamos encerrar esse culto, amém? Isso é graça, só pela Tua graça. Oh, 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 como explicar a Tua graça? Se Ele é tudo que eu preciso e não mereço. Com raia de um novo
Aleluia! O pessoal da técnica pediu para mim mostrar o livro de novo, que eles perderam, para dar um close para quem está nos assistindo online. Ok? Muito bem. Pastor Alviar, faz favor. Pelo menos dá uma saudação para a igreja. Olha aqui o tamanho do homem, ó. Eu costumo dizer que a gente tem limitações na vida e tem coisas que nos limitam mais ainda, né? São situações que nos limitam mais. Amém. Começar a segunda pregação, né? 45 minutos, pastor? Muito bem. A única coisa que nós não podemos nos limitar é a vontade de servir ao Senhor. É a vontade de crescer na presença do Senhor, né? Irmãos, prazer estar aqui, né? Rodamos 848 quilômetros para chegar aqui, eu e Adriane, mas viemos com muito prazer, com muita alegria. E quando chegamos aqui, essa alegria triplicou por conhecer os irmãos da igreja, conhecer pessoalmente o pastor que a gente conhecia tanto por internet, né? E o que a Adriane falou é verdade, vocês são privilegiados, essa igreja é uma igreja privilegiada, porque aqui é a palavra de Deus, aqui é disseminada a palavra de Deus, e a gente vê hoje, infelizmente, o que tem acontecido por aí. Eu e a Adriane, a gente roda muitas igrejas, e a gente vê que tem muita igreja que está, como é que eu falo? Antigamente dizia o seguinte, eu lembro de um pastor antigo que falava o evangelho pó de arroz. Pó de arroz é que as mulheres usavam antigamente. Pó de arroz era uma maquiagem, né? É um evangelho maquiado. E a gente não pode viver isso, a gente tem que viver a palavra, a palavra, a palavra. Então, amados, nós temos que dar fruto. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos parar. A igreja é a força de Deus aqui na terra. A autoridade está com a igreja. E a igreja tem que exercer essa autoridade. E lá no quartel, pastor, não sei se aqui em São Paulo tem, eles falavam assim, olha, a tropa é o espelho do comandante. Falavam isso lá. Se vocês forem o espelho do teu pastor, vocês estão bem, porque esse é um homem de Deus. É um homem que prima pela palavra. Então façam isso. Busquem a palavra. Se primem, mas exerçam. Sejam verdadeiramente crentes na palavra de Deus, porque a igreja precisa disso, o mundo precisa disso, a sociedade precisa de pessoas que fazem a diferença. Essa igreja tem que fazer a diferença. Você na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, onde já estiver, na sua escola, você tem que fazer a diferença. Você tem que influenciar e não ser influenciado, viu, jovens? Viu, senhores todos aí? Nós temos que influenciar e não ser influenciado. Tá bom, pastor? Muito obrigado por aqui. Obrigado, igreja, pela recepção. Amamos vocês, viu? Amém. Fica aqui, fica aqui. Foi um privilégio conhecer o Coronel Alviar, contando as histórias dele, dos vários batalhões que ele comandou na região lá de onde ele mora. Ele era um problema para o pessoal, antes de converter, tá? Antes de converter, ele era um problema para o pessoal do crime, sabe? Grande, brabo, cheio de autoridade. Mas depois que ele se converteu, ele amansou. Hoje ele é um problema para o inferno. Continua pregando a palavra de Deus. Deus abençoe. Numa próxima oportunidade que eles estiverem aqui, nós vamos ter um tempo para ouvi-lo também. Amém? Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu inicio esta semana. E eu tomo posse para a minha vida, para a minha família e para o meu trabalho, de uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua amada igreja. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, e na palavra eu vou, o nome disso é graça.
Amém. Na graça do Senhor Jesus. Até quarta-feira.